as 70 semanas de Daniel. Esta profecia é uma resposta à oração de Daniel que faz súplica pelos pecados do povo de Jerusalém. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, o Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Em resposta, o anjo revela a profecia para Daniel e diz que os pecados do povo serão perdoados. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, e desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Para a maioria dos teólogos e exegetas um dia na profecia equivale a um ano literal, tal afirmação teria como base o princípio de ano exposto no livro de Números capítulo 14 versículo 34, e no livro do profeta Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Entendendo que esta equivalência se aplique à profecia das 70 semanas, então elas são na verdade uma representação de um período total de 490 anos da história. Porém, a última semana tem uma característica diferente das demais, é a semana da expiação pelos pecados do povo de Daniel em resposta à sua oração. Como se faz expiação pelos pecados do povo? O livro de Ezequiel no capítulo 4, nos diz que para cada ano de pecado do povo de Jerusalém, deve-se fazer expiação por um dia. Logo o número de dias em que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo, de Daniel é referente aos números de anos dos pecados de Jerusalém. Sabemos que esta primeira metade da semana de anos teve 1260 dias, logo os pecados do povo de Jerusalém foram de 1260 anos. E com a morte de Jesus foi expiado ou apagado em cumprimento da profecia. Se esta primeira metade da semana foi para se fazer expiação pelos pecados do povo de Daniel, quando é que começou o acordo com muitos por uma semana e na metade da semana este acordo foi quebrado? Sabemos que o acordo ou pacto com o povo de Jerusalém foi quebrado por volta do ano 606 a.C. e também sabemos que os anos de pecados do povo somaram um total de 1260 anos. Logo, se retrocedermos este intervalo de tempo, chegaremos ao ano do acordo ou do pacto com Abraão, ou sacrifício de Isaque. Agora necessitamos de montar um quebra-cabeça cronológico, a partir de 2 pontos da história: a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, com o retorno de Esdras em 457 a.C., consequentemente, o término dos 483 anos aconteceu em 27 depois de Cristo, coerente com a unção de Jesus pelo Espírito Santo durante o seu batismo,
próximo ao Rio Jordão e o início do seu ministério público e começo da última semana da profecia de Daniel. Ano 457 com um intervalo de tempo de 483 anos chegando ao ano 27 depois de Cristo. Decreto. Batismo. Outro ponto na história, que devemos considerar, são o número de anos desde o decreto do rei Ciro, o Grande, a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico, deveria coincidir com o batismo de Jesus, datado por volta do ano 30 depois de Cristo, constituindo assim o término das 69º semanas ou 483 anos. Entretanto, a contagem ultrapassa largamente o tempo do ministério de Jesus, se estendendo até 56 depois de Cristo, cerca de 25 anos depois. Ou seriam as 70 semanas uma indicação de tempo com conotações meramente simbólicas? Se for o caso, por que a profecia possuía uma sentença de tempo tão específica? Devemos intercalar lapsos ou pausas de tempo? Mas como justificar estes lapsos de tempo? Por outro lado, se tomarmos por incorreta a data de 536 a.C. para o decreto de Ciro, toda a história deveria ser revista. Como sabemos, a última semana de Daniel trata-se da expiação pelos pecados do povo de Daniel. Fazendo uma leitura bíblica, sabemos que historicamente a desolação de Jerusalém seria 70 anos, Jeremias capítulo 25 versículo 11, e Ciro seria o libertador de Jerusalém, Isaías capítulo 45. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Com todas estas informações, podemos concluir que o decreto do retorno de Esdras em 457 a.C. parece se encaixar a profecia para a primeira vinda do Messias, que faria cessar a transgressão e os pecados. Por outro lado, a profecia indica que Deus endireitaria o caminho para Ciro, e que ele edificaria a cidade e libertaria os exilados. Então, considerando o decreto de Ciro, como sendo o decreto para edificar e reconstruir Jerusalém, observaremos uma sobreposição entre os tempos do pacto com Abraão e o início do cativeiro babilônico com o batismo de Jesus e a sua morte. Este período de tempo tem um total de 3,5 anos, e 3,5 anos multiplicado por 360 dias teremos um total de 1.260 dias, e 1.260 dias dividido por 30 dias temos um total de 42 meses. A profecia de Ezequiel nos diz que determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito, e carregue a iniquidade da nação de Judá, durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com braço desnudo, profetize contra ela. Nesta profecia, observamos que o profeta Jeremias deveria carregar os pecados de Israel e de Judá conforme os números de anos dos pecados que elas cometeram. Para cada ano de pecado delas ele deveria carregar os pecados delas por um dia. Aplicando este conceito profético a Jesus, ele carregou os pecados do povo por 1.260 dias, logo o número de anos dos pecados deles foram de 1.260 anos. O decreto de Ciro, que libertou os israelenses do cativeiro babilônico, está registrado no livro de Esdras capítulo 1 versículo 1 ao 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá.
e em Isaías capítulo 44 versículos 27 ao 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, e será edificada, e do templo, será fundado. O decreto de Ciro é tradicionalmente datado do ano de 536 a.C., e é a única ordem citada nas Escrituras por Jeremias e por Isaías como sendo a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Ordem dada a Ciro por Deus para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. E agora fica uma pergunta: como encaixar o decreto de Ciro nesta profecia? Vamos intercalar os intervalos de tempos entre o decreto de Ciro e o cativeiro babilônico, que foi um período de 70 anos, e aplicaremos um intervalo de tempo, referente aos dias da expiação pelos pecados do povo de Daniel, ou seja 1260 dias, equivalentes a 1260 anos. 536 a.C., retrocedendo 70 anos de cativeiro, chegaremos ao ano de 606 a.C., e retrocedendo o intervalo de 1260 anos, chegaremos ao ano de 1866 a.C. Agora pesquisaremos em fontes cronológicas para averiguarmos os acontecimentos bíblicos neste período de tempo. Deixaremos todas as fontes de pesquisas na descrição deste vídeo. A cronologia indica que Isaac nasceu no ano de 1996 a.C. Quantos anos tinha Isaac quando Deus pediu para oferecer em sacrifício? Isaac não era um menino. Poderia ter 20 anos. A maioria dos comentaristas estimam que este episódio do sacrifício de Isaac tenha ocorrido no final da adolescência quando Isaac tinha 20 anos. Ele era velho o suficiente para escalar uma montanha com uma carga de lenha nas costas. Já que ao pé da montanha permaneceram os escravos e os jumentos que carregavam a lenha e o material. Isaac teria 33 anos de idade. Muitos supõem que Abraão tinha 133 anos e Isaac 33. Concluem que neste período sua mãe Sara estava viva, por carregar e suportar o material durante 3 dias, subindo a montanha do Moriá e pela tipologia bíblica interpretativa do fato. Abraão uma tipologia de Deus. Isaac uma tipologia de Jesus. Sara uma tipologia de Maria. Jesus morre com 33 anos, também numa montanha, o Monte Calvário e na cidade de Jerusalém. Por sinal Jerusalém se torna a cidade símbolo. Ali acontece o sacrifício de Abraão. Neste local do sacrifício foi erguido o Templo de Salomão. Acontece o sacrifício da cruz, Cristo salvando a humanidade. Observe o paralelo com o sacrifício de Cristo. Isaac carregou a lenha para seu próprio sacrifício, assim como Jesus carregou a cruz para o seu próprio sacrifício. Ainda encontramos 30 anos de idade para Isaac. Muitos fazem cálculos difíceis, somando a idade de Abrão, Sara e Isaac e chegam a concluir: quando Isaac nasceu sua mãe Sara estava com 91 anos de idade e seu pai Abraão estava com 101, e quando Abraão completou 131 anos ele levou seu filho Isaac para ser oferecido como cordeiro em sacrifício, confirmando para Isaac uma idade de 30 anos. No livro do Apocalipse está escrito no capítulo 10 versículo 10 ao 11 que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Quantos anos tinha Jesus por ocasião do seu batismo? O livro de Lucas capítulo 3 versículos 22 ao 23 nos diz que: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli.
Se Isaac nasceu no ano de 1896 como aponta a cronologia bíblica com 30 anos de idade, a mesma idade de Jesus por ocasião do seu batismo, qual seria o ano do sacrifício no monte? 1896 menos 30 anos igual ao ano de 1866. Podemos observar a sobreposição entre o batismo de Jesus com 30 anos com o sacrifício de Isaac com 30 anos, bem como o fim da aliança representando pelo fim do pacto pela morte de Jesus. Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5 versículos 17. A profecia de Jeremias indica que o período de cativeiro seria de 70 anos, o que aconteceu no período de 606 a 536 a.C., efetivamente após este período, o anjo acrescentou um 7 ou uma semana. Se metade de uma semana tem 1260 anos, podemos concluir que uma semana, ou um 7, tem o dobro de tempo ou 2 tempos, o que equivalem a 2520 anos. Ou seja, 606 a.C. mais 70 anos chegando ao ano 536 a.C. E 606 a.C. mais uma semana ou um 7 ou 2520 anos chegando ao ano de 1914 depois de Cristo. Para entendermos plenamente estas profecias, temos que compreender outras 3 profecias. A mulher e o dragão, Apocalipse 12, de Babilônia a Grande e suas meretrizes, Apocalipse 17:18, e os 42 meses dos tempos dos gentis, Apocalipse 11. Mas isto vai ficar para um vídeo complementar que, quando estiver pronto, adicionaremos à descrição deste vídeo. Graça e paz.